Fala pessoal, professor Ulisses, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as abordagens históricas dos jogos, tá? E aí vamos falar também sobre cada um dos tipos de jogos, né? Os jogos populares, salão, jogos esportivos, ok? Lembrando que o nosso eixo bimestral, ou seja, o eixo que será trabalhado durante todo o bimestre, é a saúde, tá? Então vão ser temas relacionados à saúde, não só do ponto de vista da saúde física, né, mas todos os benefícios que os jogos, as lutas, enfim, qualquer conteúdo que seja trabalhado aqui, né, dentro da disciplina de educação física, toda a contribuição que esse conteúdo tem com a saúde. Tá? Então, na nossa aula de hoje, especificamente, nosso conteúdo são os jogos. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, quero falar um pouquinho com vocês sobre o conceito de jogos. Né? O que é um jogo? O que são jogos? Certo? Então, primeiro, eu tenho que dizer para vocês que jogos nada mais é, né, do que uma atividade física. Pode ser uma atividade física, tá? Ou mental, ok? Ou seja, trabalha o corpo ou a mente, ou os dois ao mesmo tempo, tá? E aí essa atividade ela tem que ser voluntária, ela é voluntária, né? Além de voluntária, ela favorece a socialização, né? E ela foi uma atividade, né? Foi e é uma atividade que é inventada pelo homem, né? Então ela sofre influência do ser humano, da sociedade, né? Ela foi inventada e pelo homem, ok? Além disso, o jogo ele é capaz de modificar de forma imaginária a realidade, né, e o presente que estamos vivendo, né? Então ele tem a capacidade de modificar a realidade, né? Através da imaginação. Então, os jogos ele vai trabalhar muito a questão da ludicidade, ok? Além disso, né? Ela é uma atividade que ela pode ser vivenciada em determinados limites de tempo e espaço, né? Então, tem que haver um limite de tempo e espaço, um limite determinado de tempo e espaço. Tempo, espaço. E a principal característica dos jogos é que as regras elas são flexíveis. Elas são totalmente adaptáveis ao contexto, ok? Porém, apesar de serem flexíveis, né? Apesar de serem adaptáveis, elas são obrigatórias, tá? A regra no jogo ela é obrigatória, ok? Ela é flexível, ela é adaptável ao contexto, ao momento, né? Ao momento histórico ou ao momento específico em que a brincadeira está sendo, né? O jogo está sendo colocado, mas a regra ela é obrigatória, ok? Ela não pode deixar de existir, tá? Então, com relação aos conceitos de jogos, vamos responder uma questãozinha aqui só para fixar. Questão 1. Marque a alternativa que corresponde a uma característica, então é uma característica marcante dos jogos, ok? Então, letra A. Ele é de ocupação involuntária? Não, né? A ocupação dos jogos é voluntária. Você participa porque você quer. Então, falso, né? Falso. E não favorece a socialização. Falso também. A gente viu que os jogos favorecem sim a socialização entre as pessoas. As regras são flexíveis. E D. As regras não são obrigatórias. São sim. Né? As regras são obrigatórias. Então, logo, o nosso gabarito é a letra
C. As regras são flexíveis, porém são obrigatórias. Tá? Vamos lá. Com relação ao conceito de jogos é isso, certo? É muito simples. Vamos lá para a historicidade dos jogos. Né? A história dos jogos, quando surgiram. Né? Primeiro, quero que vocês entendam o seguinte. Jogos, né, eles não tem como a gente mensurar uma data de criação, um momento de criação para o jogo. Okay? Por quê? Porque já há registros de jogos na humanidade desde 2600 a.C. Então os jogos eles já estão dentro da sociedade há muitos e muitos e muitos anos. Tá? Então, ele faz parte da atividade do homem de forma intuitiva, mesmo que de forma intuitiva. Tá? Então não há como a gente mensurar. Então, primeiro, a primeira característica, né, com relação à historicidade dos jogos é que não há como mensurar uma data de criação. Ok? Por quê? Porque já existiam registros históricos em 2600 a.C. Tá? Além disso, né, nós vamos fazer agora um apanhado dos jogos nas grandes eras da humanidade. Então, nós vamos falar um pouquinho dos jogos dentro da pré-história, um pouquinho dos jogos dentro da Idade Média, né? Dentro no Renascimento também, tá? E terminando na contemporaneidade, né? Na atualidade. Estão os jogos nos dias de hoje, ok? Então, vamos lá. Dentro da pré-história, nós temos que os jogos eles vão estar presentes na pré-história como uma forma de lazer e de representar atividades cotidianas, tá? Então, os jogos eles vão estar dentro da pré-história como uma forma de lazer e de representar atividades do cotidiano. Então, a primeira característica aqui dos jogos é que eles vão fazer parte do lazer, né, e do cotidiano das pessoas. Cotidiano das pessoas, tá? Além disso, eles vão servir também como um instrumento de herança cultural e de conhecimento para as próximas gerações. Então, o pessoal que fazia parte aqui, ó, que viveu aqui na pré-história e que utilizava esses jogos como lazer, parte do seu cotidiano, também utilizava como instrumento cultural. Instrumento cultural. E esse instrumento cultural ele iria ser, né, passado em forma de herança, né, e em forma também de conhecimento para quem? Para as próximas gerações, né? Para as próximas gerações, ok? Então, dentro da pré-história, basicamente os jogos eles foram utilizados dessa maneira, tá? Como forma de lazer, né, fazendo parte do cotidiano das pessoas, mas principalmente como instrumento cultural, né? E esse instrumento cultural ele iria servir de herança, tanto cultural quanto de conhecimento para as próximas gerações, ok? Então, com relação à pré-história, é isso. Passando para a Idade Média, nós temos uma característica que é importantíssima para que vocês entendam como que os jogos eles foram tratados nessa era. Tá? Na Idade Média, existia um órgão que
que tinha muito poder sobre a sociedade, sobre as populações. Tá? E esse órgão, ele controlava, né? Ele, além do poder, né, intelectual, ele controlava a forma de pensar das outras pessoas, né, da sociedade de maneira geral. E esse órgão era a Igreja Católica. E a Igreja Católica via o jogo como algo que não era benéfico. Então a Igreja Católica proibiu jogos de serem praticados nas escolas. Tá? Então os jogos aqui, ó, os jogos foram proibidos nas escolas. Né? Ou seja, ele não era utilizado instrumento pedagógico, instrumento educacional. Né? Então ele não era utilizado como instrumento educacional. Justamente porque a igreja proibiu, né, os jogos de serem aplicados dentro das escolas. Tá? Na sociedade de maneira geral, fora do ambiente escolar, ele era praticado, né, mas não com tanta importância, por exemplo, como na pré-história. Né? Dentro da Idade Média existia uma proibição muito grande de várias coisas. Dentre elas, essa questão do jogo. Ok? Então a gente vai lá para o Renascimento. Lá no Renascimento, né, com a pedagogia moderna, né, que estava baseada na participação lúdica, né, e afetiva do aluno, mostra a importância do jogo no processo de ensino-aprendizagem. Então, na Idade Média, o jogo ele era proibido na escola, então ele não podia ser utilizado como instrumento educacional. Mas no Renascimento, na parte do Renascimento, não. Com a pedagogia moderna aqui, ó, pedagogia moderna, ele passa sim a ser utilizado como instrumento educacional. Né? Ele passa a ter uma importância muito grande de forma lúdica e afetiva, né, do estudante. E ele é extremamente importante no processo de ensino e aprendizagem. Ok? Então, na Idade Média, esporte, né, o jogo, na verdade, ele não pode ser utilizado como instrumento educacional. Já no Renascimento, ele é sim importante nesse processo. Tá? Principalmente com o surgimento da pedagogia moderna, que utiliza o jogo de forma lúdica e afetiva, né, na vida do aluno, e que utiliza o jogo como instrumento muito importante no processo de ensino-aprendizagem, ok? E chegamos à atualidade, né? O jogo ele vai apresentar várias funções, tá? Então ele vai apresentar várias funções. Tá? Então, ele pode ser utilizado como instrumento educativo, né? Ele pode ser utilizado como um meio de lazer, né? Ele pode ser utilizado como meio de expressar as emoções, os sentimentos, né? Pode ser usado como expressão, meio de expressão, né? Ele pode ser utilizado para demonstrar as suas emoções, ok? Então, dentro da atualidade, os jogos eles vão ter várias funções, né? E essas funções são as mais variadas possíveis, né? Ele volta sim a também ser tratado como instrumento pedagógico, como instrumento educativo, né? A questão do lazer também é muito forte. Ele serve como instrumento de expressão dos sentimentos, né? E para demonstração das emoções também, ok?
Então, com relação à historicidade dos jogos é isso, tá? Não há como a gente mensurar uma data de criação dos jogos, porque eles são inerentes à história humana, né? Então já há registros, eita, faltam um zero, já há registros de jogos, né, em 2600 anos antes de Cristo, eles são muito, tá? E a gente acabou de ver um apanhado histórico, né, dos jogos dentro da pré-história, da Idade Média, no Renascimento e na atualidade, né, nos tempos contemporâneos, tempos que nós estamos vivendo hoje, ok? E aí vimos que na pré-história ele era usado para lazer, ele fazia parte do cotidiano das pessoas, e ele era usado muito como instrumento cultural, né? E essa cultura seria herdada, né, pelas próximas gerações e também geraria conhecimento para as próximas gerações, tá? Na Idade Média, os jogos eles eram mais, né, proibitivos, né, justamente por causa da intervenção da Igreja Católica nesse processo, né? E o processo de proibição era tão intenso, tão grande, que eles eram proibidos, por exemplo, de serem trabalhados nas escolas, né? Então, ele não era utilizado como instrumento educacional nessa época. Já no Renascimento, ele passa sim, através da criação da pedagogia moderna, a ser utilizado como instrumento educacional. Ele também vai trabalhar a questão lúdica e afetiva dos alunos e vai ser importantíssimo no processo de ensino-aprendizagem. E na atualidade, né, nos tempos contemporâneos, os tempos que nós estamos vivendo, ele vai exercer várias funções. É uma função educativa, uma função de lazer, uma função de expressão de emoções, saúde também, ok? Existem várias funções dos jogos, tá? Então, com relação à historicidade dos jogos, vamos responder mais uma questãozinha. Com relação à historicidade dos jogos, marque a alternativa incorreta. Se eu peço a incorreta, quero que você marque a alternativa errada, ok? Letra A. Há registros da presença dos jogos na humanidade desde 2600 anos antes de Cristo. Verdadeiro? Verdadeiro. Então isso aqui está correto. Se eu quero a incorreta, essa alternativa não vai ser o meu gabarito, tá? Na pré-história, os jogos estavam presentes como forma de lazer. Estavam, sim, eles eram utilizados como forma de lazer também, faziam parte do cotidiano das pessoas. Então também não é meu gabarito. Na atualidade, os jogos apresentam várias funções sociais. Nos tempos em que estamos vivendo hoje, os jogos apresentam várias funções sociais? Apresentam. Então, também não é o nosso gabarito. Isso aqui está certo. E letra D, que é o nosso gabarito. Na Idade Média, os jogos não eram proibidos pela igreja. Falso, eles eram sim. Principalmente dentro da escola. Ok? Então, letra D é o nosso gabarito. Tá? Vamos lá. Passando sobre a historicidade dos jogos, nós vamos agora às categorias dos jogos. Ok? Então, nós podemos classificar os jogos em três grandes grupos. Né? A gente pode classificar os jogos em jogos de salão. Podemos classificar os jogos em jogos esportivos. Podemos classificar os jogos em jogos populares. Ok? Então nós temos três grandes grupos de jogos. Jogos de salão, os jogos esportivos e os jogos populares. Tá? Então, falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de jogos, cada uma dessas categorias de jogos e dar alguns exemplos também. A primeira categoria de jogos que nós vamos falar são os jogos de salão. Tá? Vamos lá. A primeira característica é que eles também podem ser conhecidos como jogos de mesa. De mesa, tá? Então o jogador ele desprende menos energia por parte da movimentação corporal. Então, como os jogos eles são utilizados com tabuleiros, por exemplo, né?
não há uma movimentação corporal muito intensa. Então, o gasto energético por parte daquele que está exercendo essa função, por aquele que está praticando aquele jogo, é muito pequeno. Tá? Então, por isso que eles podem ser chamados também de jogos de mesa. Outra característica dos jogos de salão é que eles podem ser realizados em pequenos espaços. Né? Além dessa realização em pequenos espaços, geralmente esses pequenos espaços são espaços fechados, são ambientes fechados. Tá? Usam-se principalmente tabuleiros, né? A utilização de tabuleiros e pequenas peças para representar os jogadores, né? E a existência das regras também é muito importante aqui. Essas regras elas são pré-determinadas. Regras é determinadas. Ok? Então vamos lá. Com relação aos jogos de salão, nós também temos uma característica importante. Na atualidade, esses jogos geralmente eles são pré-fabricados. Então, jogos de tabuleiros, por exemplo, nós temos, né, a dama, o xadrez, né? Então, esses jogos geralmente eles já são pré-fabricados, eles são industrializados. Hoje em dia a gente consegue comprar com muita facilidade um tabuleiro de xadrez. Né? Não há necessidade da criação desses tabuleiros. Pode ser criado? Pode, de forma muito simples, inclusive. Né? Você pode poupar, entre aspas, né? Poupar tempo e comprar já pronto. Então, uma característica importante é que eles hoje em dia eles já são pré-fabricados. Tá? E aí, como exemplos de jogos de tabuleiro, nós temos, além da dama, do xadrez, nós temos o dominó, né? Nós temos o bilhar, né? A sinuca, jogo de botão, e vários outros exemplos de jogos. Então, com relação aos jogos de salão, é isso aqui, ok? Podem ser chamados de jogos de mesa, são jogos que podem ser praticados em pequenos espaços. Esses pequenos espaços geralmente são ambientes fechados, né? É caracterizado muito por jogos de tabuleiro. As regras dentro desses jogos já são pré-determinadas e hoje em dia esses jogos eles já estão sendo pré-fabricados, industrializados, tá? Eles tomaram uma proporção muito grande, então a indústria ganha muito dinheiro com isso, fatura muito dinheiro com isso, ok? Passando para os jogos esportivos, nós temos aqui, ó, uma das características principais eles podem ser definidos como um tipo de jogo que apresenta características similares à do esporte, ok? E aí, por ter características similares, deve-se obedecer regras e regulamentos e tem um foco na disputa. Então, são jogos que são extremamente competitivos. Né? Além dessa competição, que apresenta características, né, que eu já havia falado, similares à do esporte. Né? Por isso, ele obedece regras e regulamentos. Ok? E aí nós vamos ter três tipos de jogos esportivos. Tá? Nós temos os jogos esportivos individuais. Nós temos os jogos esportivos. Tá? Nós temos os jogos esportivos de duplas. E nós temos os coletivos. Então, uma pessoa, duas pessoas, mais de duas pessoas praticando. Tá?
E passando jogos populares, nós vamos ter algumas características que também são bem peculiares. A primeira característica é que faz parte da cultura e eles são criados ao longo do tempo e vai passando de geração em geração. Então a criação dele é uma criação popular também. Por isso que eles são chamados de jogos populares, porque a sua criação é popular. São as próprias pessoas que criam, né? Então as pessoas criam e essa criação e esse conhecimento vai passando de geração para geração. Geração para geração. Ok? Além disso, né, não existem regras fixas. Tá? As regras aqui elas são flexíveis. Porém, essas regras elas são necessárias, elas são obrigatórias. Tá? Por serem flexíveis, né, ela pode ser criada, por exemplo, pelo grupo que está brincando naquele momento. E aí ela pode ser modificada sempre que necessário. Então, vamos supor que está sendo praticado naquele momento o queimado, né? Queimado. Só que existe alguma característica, né, no ambiente em que está sendo jogado ou alguma característica com relação às pessoas que estão sendo jogadas que faz com que o queimado tradicional seja impossibilitado de ser praticado naquele momento. Então as pessoas que estão ali naquele momento podem simplesmente, né, modificar essas regras, justamente pela flexibilidade delas. Tá? Essas regras elas são flexíveis e podem ser alteradas, mas são necessárias, tem que ter regra. Okay? Para brincar, outra característica, né? Para brincar não são necessários materiais ou espaços específicos, né? Pode ser feito em qualquer lugar, né? São também conhecidos como jogos de ruas, né? Jogos de rua ou tradicionais, tá? E eles não exigem, passar para cá, eles não exigem, né, materiais sofisticados, pois a essência dele é na cultura popular. Então não há necessidade aqui de espaços, materiais e espaços específicos não são necessários. Ok? E nós temos aqui também alguns exemplos de jogos populares, né? Então nós temos a amarelinha, queimado, tá? A bola de gude, né? Cabo de guerra. Então são vários e vários tipos de jogos populares, tá? Jogos esses que foram sendo criados pelas pessoas, pela própria sociedade, passando de geração em geração, ok? Então, com relação às categorias dos jogos, nós vamos ter as três grandes categorias, né? Os jogos de salão, os esportivos e os populares, e vimos as características e os principais exemplos de cada um desses jogos, ok? Com relação a isso, vamos responder mais uma questãozinha para fixar. Então, questão número 3. Os jogos populares são marcados pela essência lúdica e flexibilidade, a sua flexibilidade, né? Marque a alternativa correta com relação aos jogos. A. As regras são fixas e pré-estabelecidas? Com relação aos jogos populares, as regras são fixas e pré-estabelecidas? Não. Elas são flexíveis, elas são adaptáveis. Então não é o nosso gabarito. Exige espaços e materiais complexos? Não, nós vimos que também não exige. Podem ser classificados como jogos de rua? Não podem ser classificados? Falso.
pode sim ser classificado como jogos de rua. E letra D, fazem parte da cultura e são criados e modificados pelas pessoas ao longo do tempo. Verdadeiro é nosso gabarito, ok? Então, com relação aos jogos, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Essa aula é direcionada, né, às 3 séries do ensino médio, então, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, né, para aqueles que não tiveram acesso à nossa aula no dia, né, não, por algum motivo não tiveram acesso à nossa aula no dia, então fica aqui fixado para vocês no YouTube e nos grupos do WhatsApp eu também vou disponibilizar a aula sobre a abordagem histórica dos jogos populares de salão e esportivo, ok? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e bons estudos. Valeu!